Olá, tudo bem? Se não está, vai ficar porque o Pode Mais Saúde está no ar. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse espaço onde ciência, inovação e conhecimento se encontram. Um programa especial idealizado pela Singular Pharma, Academia da Menopausa e Connect, um congresso imperdível que vai reunir os maiores especialistas em medicina e nutrição preventiva do Brasil. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Vitor Silveira, jornalista, e em cada episódio aqui eu recebo especialistas renomados para compartilhar experiências, insights e as novidades mais relevantes no cuidado com a saúde integral. E hoje um papo que é de interesse de todo mundo, eu vou dizer assim, né? Já pensou em vitamina D? Tá achando que é só ir na rua tomar um solzinho que vai ter vitamina D? Também! Mas vamos tirar essas dúvidas com a doutora Sátia Lustosa. Muito prazer em tê-la por aqui. Nossa, muito obrigada, Vitor. Muito obrigada, Singular Pharma, pelo convite e Connect Saúde. Isso aí. A doutora Sátia Lustosa, ela é médica com atuação em cardiologia, clínica, medicina funcional integrativa, com foco em prevenção de doenças, longevidade, equilíbrio metabólico e saúde hormonal. Doutora, vamos falar sobre vitamina D, né? Que é muito popular, né? Muitos anos já se fala em vitamina D. Mas o que é, para começar, o que é vitamina D? A vitamina D, na verdade, é um hormônio. É um hormônio sequesteroide, ele tem uma classe própria. É porque quando foi descoberta, lá no início do século passado, realmente achava-se que era uma vitamina, até pelos meios tecnológicos disponíveis na época. Então, ficou realmente como uma vitamina. Mas, na verdade, hoje o conhecimento é que trata-se de um hormônio. Ela ficou principalmente famosa, né, na época da pandemia. Todo mundo queria tomar vitamina D, Sim. porque poderia prevenir a Covid-19, né? Sim, perfeito, porque aí é onde entra o nosso assunto, porque na verdade a vitamina D, ela foi conhecida mais uma vez historicamente lá atrás para aumentar a absorção de cálcio no corpo. Por isso que teve epidemia de raquitismo no século passado, e aí pronto, vamos fortificar com vitamina D para não ter mais o problema do raquitismo, que foi erradicado. Só que agora já está voltando de novo, já em alguns países com latitudes maiores, justamente por conta da falta de sol, porque o sol é muito importante para que possa se produzir vitamina D. Então, aonde entra a pandemia e imunidade? Entra porque a vitamina D não é só para absorver cálcio, ela também serve para, na verdade, uma das principais funções é a função imunológica, para regular o nosso sistema imunológico, dentre várias outras funções. Então, por isso, na pandemia, ficou mais ligado a isso. Essa era a pergunta, né? A vitamina D, então, ela não é somente para o osso. Quais são os outros benefícios? Sim, perfeito, porque o que se sabia é o efeito osso, mas o que nós temos agora, a gente divide entre funções esqueléticas e extraesqueléticas ou não osso, né? Então, o que temos, né, de não osso, desde a parte da psiquiatria, depressão, esquizofrenia, a parte de cânceres, alguns cânceres, eles têm relação com vitamina D, então câncer de mama, próstata, cólon, as próprias doenças autoimunitárias, que a gente daqui a pouquinho vai falar um pouquinho mais sobre isso, doenças asmáticas, urticárias, alergias, a própria hipertensão, que para mim da cardiologia, quando eu soube disso, eu falei, nossa, mas como assim vitamina D e hipertensão? Tem, porque os genes que fazem a regulação ou desregulação da sua pressão arterial, ele também é ajustado pela vitamina D. Então, pacientes com níveis mais adequados de vitamina D, mais otimizados, eles têm melhor controle de pressão. Só para dar um adendo à importância, né, magnânima da vitamina D na vida do indivíduo. Todos esses problemas citados, eles são causados pela falta, pela carência de vitamina D, ou pode ser pelo excesso? Qual o valor exato, assim, para ter uma vida saudável com vitamina D? Uma excelente pergunta, porque isso é motivo de muitas discussões, na verdade por falta de conhecimento mesmo. O que a gente tem hoje na diretriz brasileira? A gente tem que a deficiência mesmo é menor do que 20. E maior que 20 já estaria muito bom. Mas na verdade não é bem assim. Aí a própria diretriz recomenda que de 30 a 60 de nanogramas por ml no sangue, para idosos, bariátricos, autoimunes. E tem lá gestantes e as categorias. Pronto. E aí depois não fala mais nada disso. Mas o que ocorre é que você está com vitamina D até 40, você só vai ter benefício de osso. Isso é o que se tem na atualidade. Então não dá nem para dizer que acima de 20, para o cara ali que é jovem, que não tem doença, tá bom. Porque deveria ser pelo menos 40. E isso é respaldado cientificamente pelos experts de vitamina D. Isso já é uma realidade. Só precisa agora ser informada. Então, normalmente no consultório,
Eu prefiro dizer assim ao paciente, coloco gráficos, enfim, para explicar para ele, olha, mínimo de 40. Esse é o foco. Inclusive, sociedades americanas que se destinam a pesquisar sobre vitamina D, elas fazem muitos programas sociais para colocar na cabeça da população e médicos que tem que ter, o mínimo seria 40 nanogramas por ml. E aí, a partir daí, aí depende. Então, para a saúde cardiovascular, diabetes, em torno de 50. Para que você melhore a sua imunidade, aí já fica lá 55, ali 60. Para que você tenha um melhor desempenho no controle da autoimune, aí já seria pelo menos 70, 80, já sobe mais um pouquinho. Mas eu tenho que sempre lembrar que isso é muito importante, que tem acompanhamento médico sempre, acompanhamento com um profissional de saúde, porque a primeira coisa que a gente falou aqui foi porque se trata de um hormônio. Então, o hormônio, você não vai resolver o seu hormônio sozinho em casa, pelo chat GPT, pela internet. Você vai precisar de um profissional de saúde qualificado para te ajudar. E esse que seria até uma das perguntas no sentido dos perigos, né? Então, é muito bom ter isso em mente sobre valores otimizados e mais adequados para a saúde em geral. Câncer de mama mesmo, você já tem ali acima de 50, 45, 50, 55, já consegue reduzir em mais de 50% a incidência de câncer de mama, por exemplo. Então, tem estatísticas lindas, poderosas, mas pouco conhecidas, né? Isso aí. Doutora, a gente sabe que existe a suplementação, né, de vitamina D. Agora, quando o paciente vai no seu consultório e aí percebe lá, acusa que ele está com a vitamina D baixa. Somente o solzinho ali do meio-dia, de 8 da manhã, ele serve para ajustar, para aumentar essa vitamina D ou precisa de suplementação? Eu adoro essa pergunta porque ela é recheada de polêmicas por conta de má informação mesmo, né? É o que eu estava falando, 6 horas da manhã para a avó tomar sol, não vai adiantar, não vai ter vitamina D. Então, eu sempre explico aos pacientes que, assim, a gente tem duas opções. Ou você vai se comprometer a tomar sol de forma diária, do jeito como eu estou falando, e eu posso provar, porque temos aplicativo até para poder ajudar nisso. Tem um horário exato, né? A gente vai falar daqui a pouco. Exatamente. Ou você vai tomar todo santo dia. Não, doutor, eu não quero tomar, eu sou natural, eu quero o sol. Aí então, tá bom, essas são as regras, né? Então a gente começa a colocar as regrinhas aí, porque fica muito difícil no mundo urbano de hoje, né? Então a regrinha é, olha, o sol mesmo, o raio UVB, que é o que produz vitamina D, ele é muito mais incidente lá depois das 10 da manhã. Ah, mas vai de encontro com o que minha dermato falou. Eu sei, eu tô só explicando que o raio da D é esse, né? E aí você vai ter um horário também máximo, porque 5 horas da tarde Também já não vai ter esse raio aquele UVB. pôr do sol ali que vai vir Lindo e na praia, maravilhoso. lindo, mas não vai produzir nada de vitamina D. Super good vibes, mas não para a produção de D, né? Então, é importante ter esse esclarecimento sincero e real. Então, assim, você está fazendo o quê? Meio-dia, você vai largar o seu trabalho, você tem que pegar filho na escola, tem que fazer almoço, tanta coisa. Não, peraí, porque a doutora mandou eu tomar meus 15 minutos de D, de sunga. Então, assim, eu falei, gente, não pira. Vamos tomar ali a vitamina D manipulada, ou comprar da ponta, não importa. Vamos organizar aqui um planejamento, porque isso é muito importante para a sua saúde. E não pode ser quando dá para eu tomar um sol. Essa é a questão. Que não vai dar. Vamos ser bem realistas que não vai dar. Então, junto com a vitamina D manipulada, quais são os horários, os melhores horários para a produção de vitamina D? para a produção de vitamina D, seria, de fato, né, a partir das 10 da manhã até 2 da tarde. Aqui em Salvador, né? Cada horário é um... Na verdade, assim, a gente fala, assim, de forma geral, esse horário, porque é o momento que você vai ter mais raio ultravioleta B saindo do sol e indo para a Terra. É esse horário mesmo. Qual horário mesmo, doutora? Repete. Das 10 às 14. Então, esse horário é um horário que, em qualquer lugar, vai ter mais concentração de raio UVB, que é justamente o horário que é perigoso para a pele, pelo tempo de exposição, etc. O que eu estou explicando, eu estou falando é uma informação técnica. Uhum. Então, tecnicamente é isso. Só que para que a gente não tenha os prejuízos, né, a gente explica que, olha, se você tomar um sol de sua pele é branca, 5 minutos, tem uma tabela. Você já vai produzir lá uma boa quantidade de D. Se você tem uma pele mais morena, porque tem 6 tipos de pele, né, o ser humano. Então, uma pele muito, muito branquinha, uma pele negra, né, e os intermediários. Você vai ter gradações. Por quê? Porque quanto mais melanina, mais a pele escura, mais a pele se protege desse raio. Então, portanto, negros, morenos mais escuros, né,
aí vai, né, a gradação. Então, com pele mais escura, mais tempo de D. Pele mais clara, menos tempo de D, menos tempo de sol. E aí a grande questão é que a pele não fique vermelha ou bronzeada, porque já parou a produção de D. Então, no final, se você realmente quiser tomar vitamina D pelo sol, dá, mas você vai ter que fazer essas adaptações e tomar cuidado. Aí a paciente vai falar assim, doutora, mas esse horário das 10 às 14, a minha dermatologista falou que não podia de jeito nenhum me expor ao sol, principalmente sem protetor solar. O protetor solar, ele pode impedir, bloquear a produção de vitamina D? Sim, sim. E aí, por isso que eu já falaria para ela, está aqui a sua receita de vitamina D, porque eu não vou entrar em polêmicas, porque a sua dermato, ela tá certa. Não é para você torrar no sol, né? Não, porque já não vai produzir mais. Primeiro que vai ser inútil, você não vai produzir... Não tem assim, vou produzir um excesso no sol. Não tem, porque o próprio organismo, ele bloqueia. Então, já começa por aí. Eu vou usar o filtro solar porque eu fico de bem com a dermato e de bem com a minha doutora Sátia. Eu vou dizer que também não vai dar certo. E aí, pronto. Porque, na verdade, eu até anotei aqui, porque é uma coisa assim que eu falei, não, peraí, daqui a pouco a gente até se confunde. Mas é verdade, filtro protetor FPS 8 reduz em 90% a produção de vitamina D. 8? 8. Filtro protetor FPS 15 reduz em 99% a produção de vitamina D. A pergunta, na verdade, é quem usa 15? Quem usa 8? Eu uso mais de 90. Exato. Então, assim, não existe vou tomar sol protegido e vou ter vitamina D. Não vai acontecer, não adianta. Então, tem que ter estratégias para isso. Muita estratégia. Doutora, uma outra pergunta aqui que me veio à cabeça é o seguinte: existe uma parte do corpo que pode ficar exposta ao sol e produzir mais vitamina D? Precisa ficar 100% exposto? Se chegar ali na janela, botar só a cabeça com a mão assim, existe uma fórmula certa, um jeito certo de tomar sol e produzir vitamina D? É uma excelente pergunta, Vitor. Na verdade, é o seguinte, quanto mais exposição corpórea, mais área exposta, mais sol, mais produção de D. Menos área exposta, menos produção de D. Então, é proporcional à proporção de área exposta sem roupa térmica, sem filtro de protetor solar. Tá de sunga, de biquíni, de maiô, é a maior área exposta, né? Então, a gente fala pernas e braços, né? Você tá no parque, né? Pernas e braços, fica lá os seus 5, 10 minutinhos. Enfim. Mas não vai torrar no sol, gente. Por favor. Você vai aumentar a vitamina D. Inclusive, vai ter um período ali que não vai mais produzir, né? A pele começou a ficar mais vermelha, queimada. Não está produzindo mais. Vai ter problema com a sua dermatologista e vai ficar com a vitamina D também comprometida. Nenhum nem outro, né? Exatamente. Então é melhor o quê? Suplementar. Agora é o seguinte, a pergunta de 1 milhão. A vitamina D formulada, ela tem o mesmo... É tão potente quanto a de farmácia ou existe uma diferença? Veja, tudo é a questão da qualidade da indústria. Então, nós temos sim qualidade na indústria, na farmácia magistral, como temos também qualidade na indústria maior, enfim, a Big Pharma, né? Então, veja, na verdade, o ideal é que a forma como a vitamina D foi produzida. Né? Porque se você tem qualidade em ambos, vai ter qualidade de qualquer forma. Mas é assim, de que maneira? Então, a vitamina D é melhor que seja da forma líquida, porque ela é uma vitamina D lipossolúvel, né? Então, em gotas oleosas, né? Que pode ser gotinhas ou cápsulas oleosas. Esse seria o ideal. Mas em cápsula seca, strip, comprimido sublingual, também acontece. Tem pessoas que conseguem absorver. Mas, de modo geral, eu, particularmente na minha prática, na grande maioria das vezes, oriento em cápsulas gelatinosas, liquid caps, oleosas, etc., por conta da absorção e, de preferência, junto de uma refeição oleosa ou com gordura, com proteína. É só para facilitar um pouco mais, mas já tem estudos mostrando que vai absorver da mesma forma, né? Mas é só para facilitar até a lembrança também. É na hora do almoço que eu tomo. O meu mesmo é na hora do café da manhã, né? Então, isso é importante. E existe, a senhora acabou de falar que é bom sempre tomar a sua pílula, a sua cápsula de vitamina D junto com uma refeição. Mas existe um horário melhor para essa absorção? Não é com a melatonina que é na hora de dormir. Não, essa pode ser a qualquer hora do dia. Então, Vitor, é uma pergunta interessante porque não vai ter um estudo científico respaldando que você tomar de noite é melhor ou pior e vice-versa. Porém, a gente sempre tenta ter uma lógica mecanicista fisiológica, né? Veja, não tem sol de noite, só tem sol de dia, né? Sim. Então, em tese,
É melhor tomar o sol como se eu fosse. Melhor tomar a vitamina D como se eu estivesse tomando No sol. café da manhã, melhor. No café da manhã, porque a vida é agitada, você já garante, né? E só vai. Pensa Então, como se fosse a sua dose de sol, né? dose de sol, né? Já que eu não vou ter tempo, né? Então, eu já tomo logo de manhã para me garantir, mas nesse caso não vai ter alteração de absorção, né? Sim. Independentemente do horário. Mas a gente tenta ser mais fisiológico. A mesma coisa quando a gente usa corticoide para uma questão de saúde médica, a gente prefere passar de manhã ou no mais tardar de tarde para coincidir com o pico de cortisona do que o seu próprio corpo produz. Então, a gente tenta fazer uma adequação fisiológica em algumas questões hormonais para simular e para o corpo não achar estranho. O que que uma vitamina D está rolando no meu corpo às 10 da noite, já que não tem sol? Que o corpo é inteligente, ele sabe que, né, que tem alguma coisa ali estranha. Então, é mais nesse sentido, mas não vai ter uma coisa científica para dizer sim ou não. Doutora, a gente sabe que existem, né, suplementos de vitamina D, polivitamínicos aí na farmácia, tal. Existe o risco de uma superdose, superdosagem? Sim, vai existir, Vitor, pelo seguinte, porque estamos falando de hormônio. Hormônio é hormônio, vitamina é vitamina. Hormônio é individualizado. Ele tem que ser de acordo com o seu peso, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua meta, né? O que que você está precisando, essa asma que está difícil de melhorar, vamos melhorar o seu sistema imunológico, por que está com tanta gripes de repetições. Então, um exemplo que eu dou é que assim, você pode estar com 40 de vitamina D, 50 e simplesmente não pegar mais gripe nenhuma, né? Você está ali com uma gestante, com vitamina gestante, é uma coisa importantíssima, porque isso é muito importante para a concepção, não só para conceber a criança, para parir e para ter a gestação em segurança. Então, você, para pode ser muito bom. A gente tem, claro, o standard aqui na cabeça, o que seria, assim, bem encaixadinho, mas na hora que a gente vê, a gente vai ter que individualizar. Então, para 40, 50 já melhorou gripes, resfriados, preveniu pré-eclâmpsia e etc. De modo geral é assim. Mas naquele indivíduo que pode ter um certo grau de dificuldade, de resistência à vitamina D funcionar, como os autoimunes, talvez 40, 50 já não vai ter o mesmo benefício. Vou precisar dobrar a dose para ter o mesmo benefício. Aí é que entra a parte do profissional de saúde para a questão da individualização. Inclusive, a gente estava conversando, né? A vitamina D ela tem sido tratada para esclerose múltipla e outras doenças autoimunes. Como é que tem sido esse trabalho, doutora? Isso é muito importante. Eu não escondo de ninguém, porque eu tenho um canal do YouTube que eu falo sobre isso. Eu sou portadora de esclerose múltipla já há mais de 10 anos, com outras autoimunes associadas. E as doenças entraram em remissão após a presença de uma vitamina D numa dose individualizada, com adequado acompanhamento. Então, eu já estou muitos anos livre de surtos e de sintomas e de novas autoimunes. Então, essa, digamos que seria uma outra vertente, uma outra forma, que no caso aqui no Brasil foi desenvolvido pelo pesquisador neurologista Dr. Cícero Galli Coimbra, da Unifesp, que desenvolveu o protocolo Coimbra. Então, nós utilizamos, né, rapidamente falando, doses bem mais elevadas de D para compensar a autoimune, por conta que o indivíduo autoimune ele tem defeitos genéticos, resistências genéticas e tem dificuldade na absorção de D e etc. Então precisa ter todo um tratamento, um planejamento para isso. Mas de modo geral para as pessoas, a gente tem mais ou menos uma margem de valores que a gente coloca as pessoas ali e é seguro, é adequado e eficaz, né? É porque o autoimune, Vitor, é como se entrasse num capítulo à parte. Ó, esse aqui é uma coisa que é uma conversa um pouco diferente, porque existe muitas individualidades. Mas, de modo geral, para a população, para a gestante, crianças, doenças neurodegenerativas, hipertensão, diabetes, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, você vai ter ali uma faixa, né? Então, a faixa é acima de 40 nanogramas por ml no sangue, que vai até 100. E aí vai caber o profissional de saúde que te acompanha, a Nutri, o médico, para ver qual é a melhor faixa para você. Aí a gente vai ter exames como paratormônio, exames de rins, de cálcio, para fazer todo o acompanhamento individualizado e ver qual é a melhor dose para você. Isso faz toda a diferença para ter o sucesso e não ter possíveis efeitos colaterais adversos. Lembre-se que estamos tratando de hormônio, né? Não é vitamina, é hormônio. O hormônio D, não é isso? É hormônio. Hormônio é uma outra conversa. É impressionante, né? Quando a gente descobre essa ferramenta, né? Esse canhão que é o hormônio D, a vitamina D popularmente conhecida, que antigamente a gente achava que era só, não, eu tô pegando sol aqui, tô andando no meu dia a dia, né? Se eu saio daqui, vou ali na padaria, vou tomar um lanche, pego o sol ali daquele dia, tá tudo certo. Mas é
é importante para manter uma vida saudável, né? Para prevenir doenças, Perfeito. tanto autoimune quanto cardiovascular, Sim. não é? A gente estava falando sobre o sol da vozinha. Sim, da vovó. E do bebê também, né? Aquele sol ali de 6 da manhã, ele não tá falando de nada, é isso, doutora? É porque aqui não tem jeito. Ah, mas é criança, doutora. É, mas é ser humano. Então, é ser humano, ele vai estar sob o efeito do sol e não vai ter raio o bebê às 6 da manhã, né? Então, assim, se é para produzir vitamina D, teria que ser um outro horário. Ah, mas o meu bebê, a pele sensível, eu super concordo. Por isso que existe a suplementação. Mas você não vai deixar de dar um banho de sol na sua criança, ou outro tipo de sol, para outros motivos, né? Ciclo circadiano, né? Para a criança começar a se localizar, hoje é dia, hoje é noite. Então, isso a gente não discute, mas dizer que aquele banho de sol às 7 vai estar produzindo vitamina D, não vai estar. Então, a gente tem que ser realista, né? Não pode fantasiar aqui as coisas, é fato. Por isso que a suplementação, ela é indicada. A própria Sociedade de Pediatria indica. Isso, falando nisso, né? A partir de que idade que é interessante fazer essa suplementação? Apenas se o exame apontar ali alguma deficiência? Veja, Vitor, é uma pergunta difícil de responder, ou fácil, porque, na verdade, não é normal você estar com deficiência de D, entende? Então, nós não temos uma vida solar. A gente não se relaciona com o sol. Então, se eu não me relaciono com o sol, eu não vou ter como produzir vitamina D. Ah, mas pela comida. Tudo bem, mas a comida é muito pouco. Precisaria comer muitas postes de peixe, dezenas de copos de leite, digamos, fortificados, para você ter um mínimo de vitamina D adequado. Então, é muito ilusório achar que a alimentação ela vai suprir a sua necessidade. Então, você tem que partir para o sol. Mas o sol, na nossa vida agitada do dia a dia, a gente já conversou que vai ser bem complicado. Então, por isso que temos uma pandemia de deficiência de vitamina D no mundo. Mais de 80% das pessoas são deficientes de vitamina D globalmente, por conta dessa falta de informação, primeiro, da importância da D, segundo, de como eu conquisto ela e de que maneira e de que frequência, né? Então, é tudo questão de informação mesmo. Doutora, falando sobre isso, né, sobre essa questão global, a gente mora em um país privilegiado, com sol, né, o ano inteiro, mas tem muitos países em que a população fica durante um período até de 6 meses sem ver a cara do sol, se a gente pode dizer assim. O que é que pode acontecer? O que acontece com essa população? Excelente pergunta, Vitor. Olha, eu falo assim, a questão de Deus mesmo, né? Como é perfeito. Olha só, vamos falar da Noruega, Suécia, Finlândia, né? Os países escandinavos. Você sabe que tem épocas que não tem sol nenhum, 3, 4 meses, porque ele está ali no topo ali do planeta, né, do globo, né? Então não vai ter sol, inverno, a Terra virada para cá, o sol não vai bater. Realmente não vai ter sol. Vão ficar terrivelmente doentes, mas aí o que acontece? Eles se alimentam muito de peixes gordurosos. O bacalhau, aí tem vários outros peixes gordurosos, e esses peixes são muito específicos daquela região. E adivinha? Aqueles peixes são riquíssimos em vitamina D. Ah, então, mas a minha tilápia aqui do São Francisco, né, o surubim, então ele é rico? Não, ele não vai ter vitamina D, só o peixe lá do pessoal lá de cima, lá da ponta lá do planeta. Então, é a perfeição mesmo, né? Para ter esse equilíbrio, né, doutora? É muito... pronto, quando a questão... É muito legal, eu adoro história, né? Então, eu me empolgo, porque eu acho que se a gente entende história, a gente entende o que está acontecendo, né? Então, quando se descobriu, quando viu que as crianças estavam ficando tortinhas, né? O raquitismo, né? As pernas tortas, aleijadas porque não tinha mineralização, porque estavam com super deficiência de D na época da Revolução Industrial. Os pais iam para as fábricas, confinamento, muitos edifícios, as crianças ficavam trancadas em casa. Porque mudou tudo, né, o mundo, né, com a Revolução Industrial, lá para 1800, 1700. E aí começaram a perceber que essas criancinhas estavam ficando com várias deformidades e não estava se entendendo o que estava acontecendo. Por outro lado, eram crianças mais da zona urbana. E quando foi ver as crianças que viviam no campo, não tinham isso. Então, começaram a fazer relação. Ah, mas aquela criança, ela... Aí, quando foi ver, e esse pessoal? Por que não tem? Aí, a alimentação era diferente. Então, resumindo, e aí descobriu que, na verdade, existem peixes ricos nessa tal de vitamina, que seria a D, e descobriu que aquelas outras crianças que não se alimentavam desses peixes, mas elas pegavam mais sol do que as outras que viviam confinadas. E aí, juntou
os pontos. E aí foi realmente a cura do raquitismo. Sim. E foi aí que se descobriu a D. E D por quê, né? Porque já se sabia que tinha vitamina A, e nem é piada, é verdade mesmo. B, C, e veio a D. Então não é D de, né? Podia ser até D de Deus, né? Podia. Não, acho que não tá errado, sabe, não. Né? Vem do sol, né? Vem do sol, né? Mas foi nesse sentido. Parece até meme, mas não é, gente. Era A, B, C, D. Muito interessante essa questão. Eu lembrei agora, né, uma viagem que eu fiz para Zurique. E aí lá também, no período de inverno, é um período que quase não se vê o sol também, né? E vou tirar essa dúvida aqui, sim, tá? Não pesquisei, posso estar falando besteira aqui, mas me corrija se eu estiver errado. De que nesse período, muitas pessoas ficam até depressivas, por conta, talvez, da carência de vitamina D. Pode causar? Pode, e esse mecanismo ele é muito bem descrito em relação à fabricação, por exemplo, da serotonina, que era o neurotransmissor do prazer, de felicidade e bem-estar. Então, tem a ver sim. Vitamina D tem a ver com sono, tem a ver com melatonina também. Então, ela é onipresente. Então, quando você estuda e você vê que você tem um hormônio que tem um receptor em todas as células, eu falei, nossa, esse negócio deve ser importante, né? Sim. E tem um fato, mais uma vez, histórico, que quando... Enfim, né? Coisa de nerd mesmo, né? Aquelas amebas, aquelas bactérias que são encontradas nos fósseis dos oceanos profundos, lá de não sei da onde, e aí aquilo ali tem, tipo assim, não sei quantos milhões de anos, sabe? Assim, uma coisa muito, assim, bem... Mas é verdade. Quando vai ver, tinha lá mecanismo para a questão da vitamina D, do sol bater lá, fazer todo o processo de energia ali daquela célula, uma célula unicelular, uma única célula. Então, para você ver que vitamina D, ela é muito antiga, né? Na verdade, o que falta é conhecimento, mas ela está ali desde que mundo é mundo. Você nem existia e já estava ali a vitamina D ali nos bichinhos, né, nos micro-organismos. Agora a gente vai abrir espaço para nossos especialistas da Singular Pharma. Tem uma pergunta aí para a doutora. Olá, eu sou Juliette, farmacêutica e representante da Singular Pharma. E a pergunta de hoje é: a vitamina D, ela pode atuar na imunidade? Sim, com certeza. Na verdade, uma das principais vias dela é justamente a regulação do sistema imunológico. É como se fosse assim o grande general. Ela regula positivamente as células que nos defendem e regula negativamente, deixando em um valor menor, as células que atacam a gente mesmo. Por isso, esse é um dos grandes rotas no controle das autoimunes. Além de liberar antibióticos, beta-calicidinas, beta-defensinas, catalicidinas, na verdade, beta-defensinas, que são os antibióticos de defesa seu próprio natural. É a vitamina D que faz isso. Maravilha. Doutora, quando eu já fui, né, em alguns profissionais para fazer protocolos, né, de emagrecimento, isso e aquilo, e eles sempre pedem, né, para ver o valor da vitamina D, pedem para suplementar. Qual o papel da vitamina D também nessa questão do emagrecimento, hipertrofia? Ela existe também nisso aí? Sim, porque falamos que ela é onipresente, né? Então, até para o seu músculo funcionar melhor, as fibras se conectarem, fazerem a contração, a actina, a miosina, vai ter ali uma vitamina D de alguma maneira ele envolvida, para que você possa perder banha, né? Você emagrecer, né? Você fazer a sua lipólise. As enzimas necessárias, né? Não vou dar aula disso, mas só para vocês entenderem, para queima de gordura, ela é ativada pela D. Então, assim, a gente vai passar o dia todo aqui, a gente vai... E eu sempre vou encontrar uma forma de encaixar, porque realmente ela é onipresente, né? Então, ela é muito importante. Por isso que é uma questão de saúde mesmo, né? Sim. Geral, né? Com impactos e tudo. Existe algum mineral que trabalhe junto para potencializar aí essa vitamina D? Excelente pergunta, porque o que acontece? A vitamina D é tudo isso aí que a gente acabou de falar, mas ela precisa de ajuda, né? Ela precisa da equipe dela, né? Então, e é muito interessante esse assunto, que daria até uma outra vinda só para falar, por exemplo, de magnésio. Assunto, né, é muito assunto, porque o magnésio, por exemplo, né? Ele é um dos principais ajudantes da vitamina D. Então, a vitamina D, para se acoplar ao receptor, precisa de magnésio. A vitamina D, para ser transformada em forma ativa,
Precisa de magnésio. Ah, mas a vitamina D, quando é produzida, ela vai pegar um Uber e vai para o seu corpo. Olha, precisa de magnésio. É tipo assim... É o combustível, né? Tipo assim, eu falei, como assim? Aí quando você olha, mas o magnésio não tem problema, né? A gente aqui é super bem suplementado. A comida, não, é um outro problema. Porque, na verdade, a gente não tem essa quantidade toda de magnésio biodisponível nos alimentos, o solo é muito mais pobre do que né, atualmente. Então, a gente tem um outro problema chamado deficiência de magnésio, com todas as suas implicações, não só pelo mau funcionamento da D. Mas isso é importante, sim. Doutora, além do magnésio, existe outra vitamina para potencializar aí a vitamina D? Sim, com certeza. Nós já falamos do magnésio e agora vamos falar da vitamina K2-MK7. Então, o que acontece? A vitamina K2-MK7, ela ativa uma proteína chamada osteocalcina, que ajuda a direcionar o cálcio para o osso. Ela também ativa uma outra proteína chamada MGP, que ela vai ajudar a evitar que o cálcio se deposite nas artérias, né? Então, é como se fosse um grande direcionador, gerenciador, digamos assim, a respeito do cálcio no nosso organismo. O que ocorre é que a K2, ela pode ser produzida, K2-MK7, né, que é um tipo de vitamina K, ela pode ser produzida pelo nosso intestino, né, o nosso intestino grosso, colo, ele produz a K2-MK7, através das nossas bactérias intestinais. Existem alimentos também, como o natto, né, que é aquela soja fermentada japonesa, queijos curados, como brie, gouda, gema de ovo, vísceras, laticínios, eles também contêm vitamina K2-MK7. Então, a gente encontra na alimentação, pode ser encontrado o nosso próprio corpo produzindo e também tem o fato de usarmos pela suplementação, que acaba ficando algo mais interessante e mais adequado. A gente não tem como medir se nós estamos deficientes de K2-MK7 ainda, isso não existe assim na prática. Então, a gente faz uma dose média ali apurada e normalmente faz em associação quando se usa a vitamina D. Agora chegou a hora de te fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva na 3ª edição do Congresso Norte e Nordeste de Casos e Terapias Individualizadas, o Connect, que esse ano vai acontecer nos dias 13 e 14 de novembro. Já participou, doutora? Sim. Excelente, né? Maravilhoso. Eu fui ano passado e fui impressionado, várias salas simultâneas, discutindo assuntos, né? Trazendo as novidades desse mundo do meio. E é isso mesmo. Vai acontecer, então, nos dias 13 e 14 de novembro desse ano, tá bom? Aqui em Salvador, reunindo os maiores nomes da medicina e nutrição do Brasil. As inscrições já estão abertas e você pode se inscrever nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Maiores informações no @ConnectEducacão, que é educação sem cedilha e sem o tio, e o Connect com 2 N's. A gente se encontra lá. Doutora, dando continuidade ao nosso papo sobre vitamina D, a senhora me trouxe aqui alguns dados, né, que a senhora gostaria de complementar. Sim. Esses dados são importantes porque, primeiro, são muito desconhecidos não só pelo público em geral, mas até pela própria classe médica. E é importante a gente salientar isso, porque isso dá respaldo pelo que a gente está falando, e isso motiva para que a sociedade médica comece a ter mais respeito, comece a entender melhor a importância da D e dar o valor dela para a saúde. Tem um estudo que eu estava aqui falando para o Vitor antes de começar, que foi de um pesquisador canadense chamado William Grant. Esse estudo está disponível aí na internet, no PubMed, enfim, e que ele descobriu em 2010 que se o canadense lê-se, né? Qualquer ser humano, né? Mas enfim, que for no Canadá, tivesse no seu sangue 42 nanogramas por ml, isso teria uma redução de 37 mil mortes por ano. Uau. Só porque o indivíduo, né, a população em questão está com em torno de 40, que foi justamente aquele valor que conversamos no início. No mínimo 40. E você ainda teria um impacto na saúde, né, do custo financeiro da saúde, né, desse sistema de saúde, que nós sabemos o quão oneroso teria uma redução de uma economia de 14 bilhões de dólares, só porque você tem indivíduos com valores suficientes, adequados e otimizados de D. Nesse caso, o que se encontrou na população foi 42 nanogramas por ml. Então, isso é muito sério, isso é negligenciado, isso não é sabido, isso precisa ser divulgado, e isso tem que ter um chamamento das sociedades médicas, precisa se saber sobre isso, porque precisa colocar em prática todas essas informações para que a gente possa ter uma população com uma saúde melhor e com menos custos, né? Menos impacto financeiro. Então a gente pode dizer que a gente tem uma população que é deficiente em vitamina D.
Tem uma informação muito interessante que vem justamente das polêmicas sobre a vitamina D que eu estava conversando com o Vitor antes. O que se sabe? Se sabe tudo isso que acabamos de falar, que é comprovado. Acima de 40, você consegue ter uma otimização melhor do seu corpo humano de modo geral. Isso é fato, os estudos comprovam. E aí vai ajustando um pouco mais a dose, você vai tendo mais benefício, isso vai caber ao médico fazer essa organização. Mas temos pelo menos um limite mínimo que deveria ser acima de 40. Ponto. Só que para conseguir de 40 em diante, aí começa o problema. Porque a orientação das diretrizes são doses muito pequenas de vitamina D. A orientação dada para a população não passa nem de 2.000 unidades. É 1.500 unidades, 1.500, não passa disso por dia. E eles colocam essas orientações para todos os indivíduos, independentemente. Eles fazem uma pequena variação da idade, mas a idade não importa, porque importa é o tecido adiposo, é o peso do indivíduo. Portanto, indivíduos mais magros terão menos necessidade de D e indivíduos mais gordinhos, mais fortes, vão ter mais necessidade, porque a vitamina D lipossolúvel, ela se dissolve na gordura para depois ir para a circulação. Então, não faz sentido ser de acordo com a idade, e sim com o peso. E assim você consegue ter segurança e níveis mais otimizados. Só para finalizar, muito bem. Como é que eu consigo, doutora, estar com 50 de vitamina D? Não vai ser tomando 500 unidades por dia, nem 1.000. E dependendo do seu peso, não vai ser 2.000. Vai precisar ser pelo menos 4.000 a 5.000 por dia para você chegar nesse valor. Então, veja, olha o problema que a gente tem. A gente tem informações que não estão se encaixando. A gente tem uma informação poderosa como essa de redução de custos de mortalidade, por conta de valores só mais adequados de D, e em contrapartida, a informação que nós temos são valores muito pequenos para dar para essa população. A conta não vai fechar nunca. Então, isso é um problema, porque precisa se organizar. E a falta desse encaixe é porque, na verdade, quando se estuda vitamina D nos humanos, o que eles fazem? Eles não medem nem quanto estava naquele indivíduo, se ele estava deficiente ou não, nem quanto ficou depois da reposição, simplesmente deram como se fosse um remédio, estudaram 3.000, 4.000 pessoas. Conclusão, dar 1.000 de vitamina D para as pessoas não adiantou de nada. Eu falei, então, peraí, mas quem são esses indivíduos? É um indivíduo de 100 quilos e você deu 1.000? E aí você botou uma criança de 5 quilos? Veja, não, tem que encaixar, tem que casar a informação. Cada caso é um caso. Né? Então, a crítica, na verdade, isso é claro que é uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Precisamos, porque quando aparecem os estudos mostrando antes da reposição, pós-reposição, 4.000 por dia, 5.000 por dia, você vê o indivíduo ali alcançando ali os 50 e 60, automaticamente confirma o que aqueles estudos falavam, que esses valores mais otimizados traz benefício para a saúde. Então, há uma desinformação, na verdade, e isso precisa ser urgentemente resolvido, conversado, porque já se sabe, inclusive, que essa recomendação americana, porque tudo é dos Estados Unidos, né, já foi retratada em artigo científico dizendo que isso foi um erro de cálculo. Nossa. Tipo assim, coisa assim de fofoca, assim, nossa, mas gente, é sério isso. Podem procurar na internet que vocês vão ver. Já se reconheceu que houve um erro de cálculo. Pronto. Mas e aí, errou? Então vamos refazer? Não. Aí deixa para a próxima geração resolver. Deixa para a próxima geração aqui resolver. Porque, na verdade, já se sabe que houve um erro, precisaria, como eu te expliquei, você vai ficar em 40, 50 de vitamina D no sangue, pelo menos 4, 5.000 por dia, você provavelmente um adulto, né, adulto acima de 50 quilos, vai conseguir chegar a esse valor, mas é evidente que você vai ter que monitorar isso no consultório. Então, não fecha a conta, e é por isso que vem muitos médicos, tá vendo? Não serve para nada. Eu vi aquele artigo, não sei quantas mil pessoas, tá, mas qual foi a dose que utilizou? Melhorou? Tinha deficiência? Não tinha? Não presta, como se fosse um remédio. Eu dei um remédio, tirou dor de cabeça? Não tirou dor de cabeça. Não, mas não é assim, ele está falando de hormônio. Então, sim, é uma crítica, mas no sentido construtivo, para a gente começar a raciocinar sobre isso e pegar a diretriz e o guideline e ter uma reflexão sobre isso, né? Porque você médico, nutricionista, você tem que ajudar o seu paciente. E aí, daqui que você espere toda a sociedade entrar numa conjuntura, quantas mortes que a gente acabou de ver aqui,
poderiam ser evitadas só porque seu paciente estivesse com um valor mais adequado e com uma dose adequada, individualizada. Essa é uma grande questão. É isso aí, cada dose, né, para cada indivíduo ali, a necessidade individual, né, a necessidade dele ali. Bom, eu, depois daqui, vou procurar aqui meu último exame, vou fazer um outro exame melhor, né? Melhor. Para ver como é que tá a minha vitamina D, porque realmente a gente recebeu uma aula aqui hoje. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Imagina. A gente conversou aqui com a doutora Sátia Lustosa, né, sobre vitamina D. Doutora, quer deixar um recado aí, uma dica? A minha recomendação é que vocês se informem. Sempre que possível, o sol sempre vai ser a melhor opção, né? Porque é algo natural. Se expõe ao sol com inteligência, né? Com discernimento. Não é para ficar, eu vou aqui, né? Eu vou ficar aqui com muito queimado. Não, não é assim. Então, se informem. Vejam sobre isso, porque é a informação que salva, a informação é que traz saúde, informações seguras, corretas, baseadas em evidências científicas, e assim você consegue ter uma melhor relação com a vitamina D, sem ter problemas maiores, seja porque queimou pele, câncer de pele, ou porque intoxicou e etc. Então, tudo é informação. Muito obrigada. E você, se gostou do nosso episódio de hoje, não esquece de dar seu like e compartilhar esse conteúdo. Não esqueça que para ficar por dentro sobre longevidade, vida saudável, você precisa seguir @singularfarma, @academia da menopausa e @conecteeducacão, tá certo? A gente fica por aqui hoje, até o próximo episódio e não esqueça, pode mais saúde? É claro que pode. Até a próxima!